Olá, você que acompanha a coluna de política da Band News Difusora. Nós estamos aqui para entrevistar a Nancy Segadilha, advogada, ativista do direito das pessoas com deficiência. A primeira entrevista que ela dá após ser anunciada como vice na chapa do Amon Mandel, deputado federal, candidato à Prefeitura de Manaus, na convenção que foi realizada essa semana. Nancy, muito obrigada por receber a gente para essa entrevista. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. Olha, a história de vida, o currículo da Nancy é realmente impressionante e a gente vai ter ao longo dessa eleição a oportunidade de conhecer um pouco mais. É muito importante que a gente entenda, por meio da história dela, a realidade de várias outras pessoas, né, em relação às questões da pauta da pessoa com deficiência. Mas eu queria começar pela curiosidade de todo mundo, que é a questão da convenção, como é que surgiu, a ideia de ser vice, quando foi que aconteceu este convite e qual foi a sua, o que você colocou na pauta, né, na hora de decisão para aceitar? Na verdade, eu e o Amon já nos seguíamos, acompanhávamos um trabalho do outro e construímos uma amizade. E nós dois viemos construindo essa narrativa. Foi um único político que eu aceitei conversar, porque no passado eu já saí como candidata a vereadora, e aí o Amon me chamou para uma conversa. Primeiramente, eu seria candidata a vereadora e tudo, mas a narrativa foi crescendo, construindo, e o convite veio, e o peso da responsabilidade, e falou, a gente vai fazer acontecer, eu confio em você. Eu falei, eu também confio em você, e vamos juntos mostrar que pode transformar Manaus. Os fatores, eu imagino que tem a questão eleitoral, tem a proximidade, você já é de cidadania, não deve ter se filiado à toa, tem a ver também talvez com uma identidade com o Amon. Então, você deve acreditar no candidato que você escolheu ser vice, mas tem uma importância que você batalha há muito tempo de colocar na atenção do foco das pessoas, na mídia, dos governantes, a pauta, né, das pessoas com deficiência. Isso também foi um fator importante? Sim, foi um fator importante. Quando eu recebi o convite do Amon, eu achei que seria até uma desonra ao universo eu dizer não, porque eu acredito em missões e eu acho que missão dada deve ser cumprida, e nós dois juntos, fazendo história, numa chapa totalmente inclusiva, o Amon uma pessoa com autismo, eu uma pessoa tetraplégica, e isso mostra que as pessoas com deficiência, elas podem, né? Julgam muito pela deficiência, e a gente não é a própria deficiência. Nós somos pessoas capazes de construir uma sociedade mais justa, solidária e plural. Então, Manaus é uma das cidades consideradas piores na condição de acessibilidade, não é só para pessoa com deficiência. E a gente tem aqui no seu histórico uma informação que ela é importante também no contexto do debate sobre a qualidade de vida em Manaus. Você sofreu um acidente em 2005, um acidente ocasionado por um desvio de um buraco Isso. numa das ruas de Manaus. Conta um pouquinho para a gente e o que, que você pensa sobre a condição da cidade para as pessoas com deficiência. Na verdade, hoje Manaus é completamente inacessível. E eu sofri um acidente de carro e foi uma simples freada desviando de um buraco. Só foi o chicote. Eu perdi todos os movimentos naquele momento. Então começou uma luta pela vida e a minha chance de sobreviver era de 5% com cirurgia. Saí de Manaus numa UTI aérea para São Paulo. Passei 30 dias induzida ao coma. Tive 5 paradas cardiorrespiratórias. Respirava através de aparelho e só mexia os olhos. E saí de São Paulo para o Sara Kubitschek para começar um tratamento de reabilitação. Foi quando eu fiz a cirurgia mais difícil da minha vida, que foi a traqueoplastia, porque eu tive uma estenose. Fiquei muito tempo entubada. Então, se eu tivesse uma parada durante a cirurgia, seria fatal. E foi muito difícil fazer essa cirurgia, voltar a falar. Eu não tenho o movimento do diafragma, então muitas vezes eu tenho dificuldade na minha fala, em virtude a isso, devido a essa lesão. E começar do zero, a cadeira de rodas, ela segurava a minha cabeça, eu só mexia os olhos. Então, assim, foi reaprender, se adaptar e ter uma qualidade de vida em cima de uma cadeira de rodas. Foi um verdadeiro desafio. Eu não estaria aqui sem o apoio da minha família. Meu pai, na época, era juiz. Graças a Deus, eu pude ter
oportunidade de um tratamento adequado que muitas pessoas não conseguem. O poder público ele está muito aquém da atenção do que se deve ser oferecido de acessibilidade, mas também nesse tratamento para as pessoas com deficiências. Como a gente entrou nesse ponto, é, você teve a chance de ter outras perspectivas e hoje é uma candidata a vice-prefeita, você tem a oportunidade, de, inclusive, de mostrar para as pessoas a capacidade intelectual sua, mas muitos, como você fala, não têm em função de não estar em famílias que têm condição financeira de oferecer tratamentos, de readequação de vida. Qual é a perspectiva, né? Quando você tinha 21 anos, e que propostas você tem para essa cidade, para as pessoas que não têm essa mesma oportunidade? Eu quero construir, junto com a nossa população, uma política pública de verdade efetiva, com propostas, com verdade, porque nós precisamos ter uma gestão voltada com olhar para a pessoa. Isso não tem. Na verdade, a inclusão não deveria nem ser questão de política, deveria ser filosofia de vida, sabe? Incluir a todos. Pessoa com deficiência, pessoas idosas, pessoas pretas, indígenas, mulheres trans, LGBTQIAPN+, a mãe solo, o desempregado, sabe? Eu acho que é uma questão mesmo de incluir, pensar no próximo. Uhum. Olha, eu estava lembrando agora, quando a minha filha era bem pequenininha, né, para levá-la para lá e para cá, usava o carrinho, e era muito complicado se movimentar nas calçadas, né, porque eu levava o carrinho, já pendurava as sacolinhas do supermercado, do mercadinho ali para voltar para casa, e você, como mãe solo, muitas vezes tem que fazer de tudo, Sim. e dar conta do trabalho também. E naquele momento caiu a minha ficha para uma realidade que não era minha. Assim, nossa, como é que as pessoas com deficiência elas se locomovem nessa cidade? Então é uma acessibilidade que ela não está para a pessoa com deficiência, mas ela exclui uma série de outras pessoas, inclusive mulheres, chefes de família, que somos maioria, né, na cidade de Sim. Manaus. Não é uma pauta setorizada, ela não é uma pauta de minorias. Sim, é uma pauta da população em si. E a acessibilidade, ela é bom para todos, é bom para uma cidade, ela é essencial para a cidadania. Né? O direito de ir e vir não é só uma rampa, não é um piso tátil, não é um banheiro. A gente também tem que pensar na comunidade surda, na barreira dessa comunicação. As libras são importantes, as legendas. A gente tem que pensar na acessibilidade digital. É um público que precisa se comunicar, que é excluído, sim, da nossa sociedade. A presença da senadora Mara Gabrilli também ajudou a abrir essas perspectivas na proposta da eleição passada, dos outros candidatos a presidente. A presença dela no Congresso também tem feito muita diferença. Você acha que isso pode ajudar, de alguma maneira, que passe só das promessas essa pauta, né, num período de campanha, e que os políticos coloquem isso como efetivo na gestão? Eu, Quem vier a ganhar a eleição? eu espero, porque Manaus está muito fora dessa questão e nós temos a Mara Gabrilli como uma voz e que foi maravilhoso vê-la como candidata a vice. Ela vem exercendo um trabalho incrível como senadora e precisamos de mais candidatas, pessoas com deficiência, porque representatividade é importante, lutar pelos nossos direitos. Eu percebi que as pessoas não lutam pelo segmento. Tem o segmento do direito dos pets, dos animais, mas a pessoa com deficiência, ela não está. O segmento não está Infelizmente, representado ainda. não está. Temos a igualdade racial, mas a pessoa com deficiência, ela vive ainda de uma forma muito invisível. Nada contra os pets. Não, Nada contra eu os amo pets. os Eu também, mas é animais. tão estranho que tenha mandatos e pessoas que se apresentam com mandato para pet, quando a gente vive na Amazônia e tem uma série de questões, né, que estão pressionando o meio ambiente e não tem essa representatividade. Como você pode colocar também, nós temos uma realidade de pessoas com deficiência, com problemas que a excluem, mas atinge uma série, né, de camadas da população e não está ninguém cuidando dessa pauta, né? Falta mais mulheres na política, essa é a nossa grande Sim, realidade, né, Nancy? faltam mais mulheres na política. Uhum. E, no meu caso, eu sinto que tem um certo preconceito, capacitismo, por eu ser mulher, por ser uma pessoa com deficiência, querem me reduzir a isso, a uma ativista. Ela é só uma ativista. E não é isso, eu tenho toda uma história de luta, uma construção,
na defesa da pessoa com deficiência. Acho que tem uma forma de colocar a palavra ativismo num outro enquadramento, tentar colocar como algo pejorativo. Eu ia lhe perguntar exatamente isso. O que que você pensa das pessoas quando elas tratam, assim, ó, como você vai sair dessa bolha, tratar de outros assuntos? Como se só a pauta que a gente Sim, seleciona, excluindo toda uma necessidade de uma população, fosse importante, né? O que que você pensa quando alguém te pergunta dessa maneira, que a tua pauta está numa bolha? eu fico extremamente assim, como isso pode acontecer ainda na nossa sociedade? Eu vejo que eu represento todos aqueles que precisam de igualdade social. Eu represento as mulheres. Então, assim, não é só a pessoa com deficiência. Eu carrego aqui comigo várias bandeiras, várias pessoas vulneráveis que hoje vivem à margem da sociedade e ficam. Não sei se será só uma questão de marketing, uma Uhum. vista decorativa. Não. A minha construção com a mão é de mudar. Uhum. Eu estou em todas as estratégias com ele, em todos os planos. Então, isso é legal. A gente tá junto mesmo, é um casamento. Eu falei isso para ele. É mesmo, são 3 meses muito intensos que vocês devem viver nos próximos dias para outro tipo de abordagem. Tem eleitoral, mas tem uma questão também de preconceito muito forte Sim, em relação ao que vocês estão sustentando para essa chapa, né? sim. Ele com autismo e eu por ser tetraplégica. Uhum. Você falou antes de a gente começar a gravar, mas agora também de que em alguns momentos você sofreu por buscar colocar a pauta, saber da importância dela, tentar colocar ela no meio político para que ela virasse um compromisso com as pessoas com deficiência, inclusive as que não têm esse recurso financeiro, né, para enfrentar todas essas limitações, que algumas vezes as pessoas acabaram utilizando como figura de marketing. Na Isso. eleição passada, você apoiou declaradamente o prefeito Davi Almeida. Qual é a sua avaliação sobre os compromissos dele? O que que você pensa a respeito disso? Eu acredito que eu fui ingênua em acreditar no Davi. Eu levo muito a sério a pauta da pessoa com deficiência. E o Davi, para o segundo turno, pediu meu apoio. Eu falei, Davi, tudo bem. A única coisa que eu te peço é que tenha políticas públicas para a pessoa com deficiência, que tenha Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Ele falou, eu vou fazer isso. Eu falei, eu não preciso ser sua secretária. Aí ele me pediu para gravar vídeo para segundo turno. Eu fui para a rua, peguei chuva, fiz tudo. E ele simplesmente, ele não fez nada pelo nosso segmento da pessoa com deficiência. Não tem programas, não Não teve tem nada, debate com vocês? nada. Depois que ele ganhou, ele esqueceu as pessoas com deficiência. Como você avalia os programas do governo do estado em relação às pessoas com deficiência? Hoje é uma gestão ainda muito discreta, mas tem pelo menos uma pasta executiva para a pessoa com deficiência. Olha, os indígenas, por exemplo, eles estão fazendo esse debate. A gente levou essa semana uma entrevista lá com lideranças indígenas, que eles disseram, olha, está no momento de a gente fazer uma avaliação. Nós conseguimos finalmente um ministério, né, para a questão indígena. Nós temos indígenas nomeados, mas eles não têm uma estrutura que possa mudar a realidade. Esse é um debate que a sociedade precisa fazer também em Sim, relação às pessoas com deficiência? sim, precisamos. Porque não adianta só a pasta, precisa que a estrutura funcione. Sim, o nosso plano de governo, nossa gestão, é criar essa construção, a Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Você tem uma ideia de como isso poderia funcionar da melhor maneira? Ela está circunscrita a políticas muito específicas ou ela dialoga com outras Não, ela tem que estruturas? ser transversal. Ela tem que dialogar com a saúde, com a educação, com tudo. Porque a pessoa com deficiência, ela precisa estar com a escola, precisa de um mediador, Uhum. uma educação, um ensino regular. Então, na saúde, eu tenho um caso que marcou muito a minha vida. Eu estava como assessora jurídica na antiga CEPED e uma família surda chegou às 7 horas da manhã, estavam lá na frente,
Ela estava grávida e ela teve um aborto no fim de semana. E ela tentou ir na maternidade e ninguém a entendia. E a família era toda surda. Aquilo me marcou de um jeito. Ela guardou o fim de semana para conseguir uma intérprete para acompanhá-la na maternidade, para ela poder fazer a curetagem. Então, isso foi um choque para mim. O quanto a gente precisa mudar, evoluir. Ela tem limitações para acesso. Ela não conseguia se comunicar, porque ela só falava Libras. Uhum. E a postura da saúde não está voltada para Não estava isso. preparada. Tem impedido, inclusive, a vida de muitas mães. Porque além das vagas de creche e tudo mais, a gente entrevistou alguns personagens assim, esse período lá na Band News, elas precisam paralisar a vida delas, não é só para cuidar, é para lutar para que os filhos possam ter alguma oportunidade de, sabe, de estudar, desenvolver a intelectualidade, a capacidade deles, que eles têm inteligência, elas percebem isso como mães, né? Mas que a estrutura não Não, oferece, tem que estar na justiça, tem que sempre tudo ser é muito... denuncia no Ministério Público, tem que judicializar para conseguir um direito. Eu vejo mãe que quer ser mediadora do seu filho. O desespero. Então, isso é muito, muito forte. E o ensino hoje municipal, o nosso atual prefeito, ele bate num vídeo que a mãe pergunta sobre os mediadores. Aquilo me deixa chocado. Como ele despreza a pessoa com deficiência. E assim, eu me sinto realmente usada, porque eu acreditei. Eu fui ingênua? Fui. Mas, dessa vez, não. Entendi. O que você acha que precisa mudar de imediato numa eventual vitória de vocês, né, do AMON para a Prefeitura de Manaus, que é possível fazer de imediato? Nós estamos focados na educação, na saúde, na mobilidade urbana, no transporte público, em tudo. Nancy, eu queria que você falasse para a gente qual é o limite, né, para uma campanha, como se apresenta uma campanha intensa de 3 meses numa cidade como é Manaus, mas para uma pessoa que já teve a experiência de pular de paraquedas e criou espaço na mídia nacional em função dessa sua aventura aí muito bem sucedida e que também empresta muito ânimo para as pessoas que podem entender a limitação de outra maneira. Não, sim, esse salto de paraquedas. Eu sou a primeira tetraplégica do Brasil a fazer esse feito. E foi para empoderar as pessoas com deficiência. E a gente conseguiu aí chegar em rede nacional, falando sobre o Setembro Verde, sobre o Dia da Luta Nacional da Pessoa com Deficiência, em uma rede grande, 21 minutos. E é com essa garra que mostrar que o céu é o limite, que a gente vai para a rua, para a campanha. Vamos sim. Na minha campanha passada, eu era carregada pela comunidade, a gente chegava e fazia reuniões. Então, a expectativa é conversar com a população do Manauara, conhecer quem é Nancy Segadilha. Se eu pulei de paraquedas, o que é essa cadeira de rodas? A gente vai sim. Muito bem, olha, eu agradeço a entrevista, Nancy, muito obrigada, parabéns. Parabéns pela sua história de vida, pela sua coragem, por tudo que você representa, inclusive nesse momento da eleição. Nós precisamos de mais mulheres na política, precisamos de mulheres que tenham uma capacidade de compreender que as suas experiências também têm a ver com a importância para o coletivo. Então, parabéns para você. Eu que E eu queria que agradeço. você deixasse aqui para os nossos ouvintes as suas considerações finais. Agradecendo mais uma vez essa primeira entrevista que a Nancy está cedendo para a Band News Difusora. Eu peço à população manauara que está assistindo, nos ouvindo, que pense bem no seu voto, vote consciente, escolha a pessoa que realmente tenha propostas, que venha com verdade, que venha com políticas públicas, com mudança, com poder de transformar Manaus. Nós nos colocamos à disposição, o Amon e eu, para fazer esse papel. E falam, o Amon é muito jovem. O Amon é um cara fora de série. Ele é incrível, eu admiro a coragem, a determinação, a força, a inteligência. E eu estou aqui para apoiá-lo também, com experiência já em gestão pública, né, como secretária executiva e como advogada. E vamos seguir em frente para fazer o melhor por Manaus. Então, peço que pensem bastante em nós nesse sentido.
que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando a primeira vez aqui sobre a campanha e como eu estou me sentindo e o que eu estou preparando para fazer a diferença. Muito bem, muito obrigada por essa primeira entrevista da Nancy Segadilha e até a próxima.